E é injusto isso, você luta, sei lá, 10, 12 anos da sua vida por um sonho e você de repente vai ser excluído porque você é gay, porque você não é igual ao outro, né? Então eu era um personagem, você tinha que ser o machão, você tinha que ser o bravo, você tinha que ser o cara. Então quando eu cheguei aos 21 anos eu já era profissional, já tinha disputado alguns jogos como profissional pelo time do Botafogo. E é difícil você manter um personagem durante tantos anos, porque é o que você é obrigado a fazer. Consequentemente eu fui parando aos poucos. Quando eu parei de jogar profissionalmente, eu fiquei 10 anos sem jogar futebol. Sem jogar, que eu digo, é sem entrar numa quadra, assim. Foi quando eu falei, não, eu sou gay, me assumindo como gay, eu tô abrindo mão do esporte, eu tô abrindo mão do futebol, porque não tem espaço para os dois. O Jogo do Bicho surge no Rio de Janeiro na década de 1890, num contexto muito curioso, porque o Rio de Janeiro, à época, tinha um jardim zoológico e o zoológico não ia bem das pernas. Então a ideia era a seguinte, para estimular o frequentador do jardim zoológico, quem comprasse um bilhete, né, recebia também uma cartelinha com um dos 25 bichos que existiam no jardim zoológico. Se você tivesse aquele bicho sorteado, você ganhava o prêmio. Então o Jogo do Bicho surgiu assim. Os números eram feitos em ordem alfabética. Então você tinha o avestruz e o veado vai estar lá no final. E calhou do veado ser o 24. E se associava muito a ideia do veado com o homem afeminado por conta dos chifres do veado, né? E o homem afeminado era aquele que não dava conta da mulher. Ele tinha uma imagem muito aproximada da imagem daquele homem, né, que era gay. Isso é o machismo que a gente tem. O número fica associado por conta da difusão do Jogo do Bicho nacionalmente, muito vinculada ao tambor de ressonância que era o Rio de Janeiro como capital do Brasil. O jovem de 35 anos diz que foi vítima de ataque homofóbico. O crime foi motivado por homofobia. Eu tenho um tio que, quando ele foi ter o terceiro filho, a minha tia ia fazer um parto cesariana e estava marcado, eu lembro, para o dia 24 de setembro. Ele fez mudar para o dia 25 de setembro. Para mim isso é tão banal e tão bobo, né, que eu acho que um número não vai definir se ele é mais homem ou menos homem do que ninguém, a cor não vai definir se ele é mais homem ou menos homem do que ninguém. Alguém instituiu lá atrás que era ruim, que era pejorativo, que era viado, e as pessoas foram reproduzindo sem simplesmente se dar conta do tão absurdo que é. Eu acho que o futebol ele está muito atrelado a um conceito de masculinidade, de virilidade, que faz com que ele seja antagônico ao conceito que a gente tem de homossexual. Se a homofobia é algo estrutural dentro da nossa sociedade e o futebol é um elemento cultural tão forte para entender o Brasil, é quase que óbvio, ainda que não devesse ser correto, que o futebol seja um ambiente que reverbera esse sentimento de homofobia. Imagina, um esporte que você tem que ser sempre melhor e que você tem que ser um machão, um cara bravo, um cara ríspido. Imagina você jogar com uma camisa que é associada a um gay. E o fato de poucos jogadores usarem a camisa 24 é algo que me deixa muito assustado, assim. Preconceito, né? Indireto, implícito. E eu não consigo pensar em alguma coisa que me faça associar e falar, cara, não, eu sou menos competitivo, ou eu sou menos habilidoso, ou eu sou menos competente porque eu uso um número 24. Eu acho que não existe nem aquele jogador que pensa em usar o 24 e ele fala, não vou usar. Eu acho que a pessoa já parte de um preconceito de que, esse número nem passa pela cabeça dela, assim, vou usar o 23, vou usar o 25, mas 24 é como se fosse um número que ela pulasse. Quando você recusa um número 24 porque ele é um marcador de uma pessoa homossexual, é nada mais nada menos do que a visão e a forma de expressão mais clara da imbecilidade que acompanha a homofobia. A gente estava falando do Pablo Mari, por exemplo, que usou na Libertadores no jogo contra o Grêmio, o jogador do Flamengo que usou contra o Grêmio, que é espanhol, não é brasileiro, portanto talvez ele nem entenda a carga pejorativa que tem naquilo.
o futebol é um esporte homofóbico, né, em todo mundo, mas acho que no Brasil ele ganha proporções maiores, entendeu? Porque isso está muito ligado à sociedade, os problemas que a sociedade brasileira enfrenta, né? E esse é um dos, entendeu? E acho que isso fica muito claro quando a gente vê que no Brasil você tem 30 mil atletas profissionais, mais ou menos, e atualmente só um é assumidamente gay e não joga num time grande. Muitos jogadores profissionais são gays e não se assumem. E se assumir não é algo que a gente cobre dessas pessoas, mas a partir do momento que elas não se assumem por terem medo, ao invés de não se assumir porque simplesmente não querem, algo está errado. Mas eu acho que isso pode ser mudado sim, a partir do momento que alguém der o primeiro passo. No dia em que um jogador, e se ele for um grande jogador, se ele for um craque, se assumir e disser, olha, eu sou, talvez a gente comece a discutir um pouco mais sobre isso. Quando os patrocinadores, né, a parte que envolve o financeiro disso, começar a quebrar esse preconceito, aí que começa a aparecer, os jogadores vão começar a ter menos problemas em relação a isso. É óbvio que eles olham muito o lado negativo também, né? Porque provavelmente aquele tiozão que torce pro time há 40 anos e não entende o contexto atual, ele vai ficar um pouco bolado com aquilo se o clube se posicionar. O público LGBT ele está afastado do estádio porque ele não é aceito, porque ele tem medo do que pode acontecer. Se eu fosse mulher, se eu fosse negro, se eu fosse trans, se eu fosse gay, eu não estaria ocupando esse espaço. Esse é um espaço que nunca convidou esses grupos sociais. Como é que você vai para um lugar onde nitidamente deixam claro que não te querem ali? E tentando fazer do gay ou do viado ou de qualquer termo desse como um xingamento. Imagina você ir para um estádio de mão dada com seu marido. Isso, na cabeça deles, influencia diretamente na instituição. Agora, né, em 2019, depois de muitos e muitos anos, a gente está começando a ter movimentos dentro do esporte profissional que visam combater isso, né? Então estão começando a proibir gritos de torcida, criminalização da homofobia, então isso tudo tem contribuído um pouco. Muitas vezes não dá para a gente esperar a reconstituição das pessoas homofóbicas. Às vezes a gente precisa agir naquilo que eles consideram importante, que é o resultado esportivo. E por isso eu acho muito histórico, por exemplo, o que aconteceu no jogo entre o Vasco e o São Paulo, onde um juiz para uma partida e diz, olha, enquanto a torcida não parar de gritar bicho, de gritar viado, de fazer esse tipo de cântico, o jogo não volta. E, dito e feito, eles param de cantar e o jogo volta. Agora vai ser assim. Sempre que alguém disser onde acaba meu campo, eu levantarei bandeira. Bahia tem buscado convidar todos os grupos sociais a participar da vida do clube. Ora, um clube popular e democrático precisa se inserir de maneira mais atuante nos conflitos sociais e representar a sua torcida. A Liguei, que é a Liga Nacional de Futebol LGBT, digamos assim, ela mapeia esses 60 times atualmente no Brasil. E esses 60 times somam mais de 1.000 atletas amadores aí pelo país. E eu considero esses times objetos de muita resistência. E o Bisquete está nessa onda de mostrar para a galera, de escancarar um pouco isso também, né? De mostrar que o futebol é para todo mundo, que dá para você ser competitivo e também ser gay, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Os argumentos que a gente ouve muito é de que o futebol tá chato e vocês só sabem falar, só sabem problematizar, só sabem falar sobre racismo, homofobia, machismo. O futebol tá ficando muito chato. Eu acho que, na verdade, o futebol vai ficar mais legal a partir do momento em que a gente incluir essas pessoas. O combate da homofobia no futebol é exatamente no sentido de convidar essas pessoas a participarem e tornar o futebol mais plural, mais amplo, mais diverso. Hoje em dia, um jogador de futebol ele não é só um jogador, não é só um atleta que entra em campo e fica 90 minutos defendendo a sua bandeira. Não, ele é espelho.
tem crianças assistindo, tem crianças que se identificam como gays e amam futebol. Você não precisa ser gay para lutar por uma causa, sabe? Assim, eu acho que o simples fato deles levantarem a bandeira e falar, cara, vocês também são bem-vindos aqui, faria muita coisa pela sociedade.